Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu venho trazer um tema muito interessante: religião no Canadá. Sabemos que o Canadá ele tem uma diversidade cultural muito grande e isso é um fator para a diversificação religiosa. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são as principais religiões aqui no Canadá e vou falar um pouco da minha experiência a respeito das igrejas aqui em Winnipeg, entre outras curiosidades. Então, solta a vinheta. O Canadá é o país mais multicultural do mundo, e isso reflete diretamente na diversidade religiosa. Aqui as principais religiões incluem o cristianismo, o islã, hinduísmo, o judaísmo, dentre outras. Segundo o censo de 2021, cerca de 53,3% da população se identifica como cristã, 34,6% sem religião e outras religiões 12,1%. Então, apenas 12,1% da população acredita em outras religiões, como, por exemplo, o hinduísmo, o islamismo e o judaísmo. E a religião cristã aqui no Canadá ela tem uma longa história que veio desde a colonização europeia. Igrejas protestantes como a anglicana, a luterana e as tradições reformadas tiveram uma grande influência no desenvolvimento social e cultural do país. E entre os princípios fundamentais dessa fé está alinhada a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Por mais que 53,3% da população seja cristã, em 2011 sabemos que esse valor ele era muito maior. Eu vou mostrar um gráfico agora para vocês. Então, a religião no Canadá no tempo de 2011 ao último censo de 2021 teve uma mudança muito drástica. 67% da população eram cristãos e caiu para 53%. 24% em 2011 não tinha religião e agora aumentou para 35%. Em 2011, 9% tinham outras religiões e em 2021 acabou que aumentando a taxa para 12% da população. Esse censo não está atualizado para 2024 ou 2025, mas a gente observa essa variável, de diminuição do cristianismo e o aumento das pessoas que não têm uma religião ou que está buscando outras religiões. Talvez para você que não seja cristão, isso não tem muita importância, mas para nós cristãos temos que levar em consideração que o mundo ele é volátil, mas a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é imutável. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso quer dizer, pessoal, que mesmo o mundo sendo volátil, mesmo ele tendo mudanças o tempo todo, onde aparecem coisas que nos tiram, da zona de conforto, saiba que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é a única verdadeira. Então, se você tiver dúvida de qualquer coisa a respeito da sua vida, das suas decisões, se baseie na palavra, pois ela é imutável e é ela que vai te dar a verdadeira resposta. Então, se você parar para pensar, essa diminuição da quantidade de cristãos e o aumento de outras religiões, o aumento de pessoas sem religiões, quer dizer que a palavra de Deus ela não está sendo lançada. Eu vi num vídeo de uma moça, agora não me recordo o nome, e ela falava da palavra equibalo, o que é ser lançado para fora. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Quando ele disse, ide e pregai o evangelho, não é só na redondeza do teu bairro, não é só dentro da tua casa, não é só na sua cidade, é ide. Ide às nações, ide a outras terras. Leve a palavra de Deus aonde você plantar as plantas dos teus pés. Às vezes pode ser o Canadá, às vezes pode ser a Europa, às vezes pode ser até mesmo no Brasil. Ide e pregai o evangelho. Mas atente a um detalhe, até fiz um vídeo sobre isso. Ide e pregai o evangelho. Porém, se você não for ouvido, simplesmente saia, pois ali não é o teu lugar. Como Jesus sofreu, em Nazaré, quando ele foi pregar, quando ele foi anunciar o teu evangelho, as pessoas não viram um Jesus, elas não viram um Deus, elas viram apenas o filho do carpinteiro. Você tem que também se atentar a essa passagem e perceber que, às vezes, ali onde você está, não é um ambiente que você vai prosperar. Então, você tem que fazer o quê? Se lançar para fora, se lançar para a seara, se mudar. Às vezes você tem que se mudar da sua cidade, às vezes mudar de trabalho, às vezes mudar qualquer situação da sua vida.
porque talvez o lugar que você esteja hoje está te aprisionando e não te libertando. Mas vamos voltar pro vídeo, né? Porque aqui não é uma pregação, é só um momento de reflexão para que você entenda o porquê, né, dessa diminuição e desse aumento de outras religiões. É porque às vezes a palavra de Deus não está sendo enviada. Então, se você é cristão, faça a tua parte. Entre outros países, as igrejas cristãs aqui do Canadá, eles se destacam em ajudas sociais, ajudas para as pessoas em situações de pobreza ou até mesmo moradores de rua. E aqui em Winnipeg, as igrejas têm um forte senso comunitário de ajuda ao imigrante. Eles ajudam em todos os sentidos, desde mobiliar a casa, procurar um local para morar, até mesmo a levar você a fazer uma documentação, por exemplo. Então, quando você chega aqui no Canadá, participar de uma igreja, participar de uma comunidade cristã, te ajuda muito, principalmente nesse primeiro passo, que é se habituar aqui no país. Como vocês podem ver, pessoal, o Canadá é um país multicultural e existem diversas religiões. Mas o cristianismo ainda está em porcentagem alta aqui, e isso é muito bom, mas temos que ter uma reflexão a respeito que, no mundo, de forma geral, o Canadá ele se destaca em você poder comunhar a tua fé de forma livre. Infelizmente, existem países que ainda não têm, né, essa liberdade de poder praticar a sua religião. Como vocês podem ver neste mapa, né, os países que estão em laranja são países que sofrem ainda perseguição religiosa. Os vermelhos é onde a violência ainda é maior em relação à perseguição religiosa. Então, é bem notório que você consegue olhar aqui, né, para América Latina, América do Norte, América do Sul, e ver a liberdade religiosa. Brasil, Canadá, Estados Unidos, graças a Deus, né, consegue aí ter praticamente o território inteiro livre, onde você pode adorar e seguir a religião que o seu coração quiser. Infelizmente, como vocês podem ver, há lugares que ainda sofrem perseguição, principalmente se você é cristão. Agora eu vou mostrar para vocês algumas igrejas aqui em Winnipeg. Basta você dar um Google que você vai achar várias igrejas aqui, tanto igrejas cristãs protestantes, evangélicas, católicas. Tem muita igreja aqui para todos os tipos de gosto. Eu vou falar algumas para vocês e contar a minha experiência de cada uma delas. Assim, quando eu cheguei no Canadá, eu tive a necessidade muito forte de procurar uma igreja, porque no Brasil eu estava congregando uma pequena igreja, né, na cidade de União da Vitória, a igreja batista, e lá eu gostava muito porque a comunidade era pequena, o louvor era muito bom, as pessoas muito queridas, eu sinto muita saudade de lá, muita saudade do pastor e dos amigos que eu fiz. Então eu queria também viver isso aqui no Canadá. Então, para mim foi uma mudança de vida muito grande, principalmente por conta da barreira do idioma, mas mesmo assim, eu continuei e falei, eu vou encontrar a igreja certa. Então eu vou mostrar para vocês algumas igrejas que eu fui e a minha experiência de cada uma delas. A primeira igreja que eu fui aqui no Canadá se chama Springs, é uma igreja muito boa. Ela tem um espaço muito grande, ela tem escolinha para as crianças, uma estrutura de outro mundo, muito grande, muito lindo, organizado. Eu tive uma experiência muito boa com isso, por conta das crianças. O louvor era maravilhoso, parecia que eu estava num show do Hillsong, lindo, porém, cada um se identifica, né, com o seu tipo de igreja. Eu não me identifiquei muito com a palavra de Deus, né? Eu achei um pouco vazia na questão de palavra. Eu tenho uma doutrina que eu gosto da palavra de Deus. Eu acho que a igreja ela tem que prezar muito mais. Você lê a Bíblia, os versículos, né? Uma pregação mais voltada para a palavra. E a Springs, né, é uma igreja boa, ela tem a palavra de Deus, mas é muito espaçada, né? Então, para mim, eu não gostei tanto. Eu acho que vale a pena você conhecer. Eles têm grupos de mulheres, de jovens, de homens. Então, assim, depende do gosto, você vai gostar e talvez você se encaixe nesse tipo de igreja. É uma igreja muito jovem, os pastores são bem jovens, então acho que vale a pena a visita. E essa foi a primeira igreja que eu fui. E a segunda igreja que eu visitei aqui em Winnipeg foi a Grant Memorial Church. É uma igreja também muito grande, bem estruturada. As escolinhas também bem grandes, tem grupos para tudo. É uma igreja voltada para as missões, né? Ela é batista, então assim, eu gostei demais dessa igreja. Só que por ela ser muito grande, foi um fator que me deixou um pouco assim,
não a desejar, mas é que eu prefiro igrejas menores, eu prefiro mais o contato, assim, humano, né? Não que a igreja não tenha, porque ali existem vários grupos, várias etnias, mas eu não consegui me encaixar. Porém, é uma igreja 100% voltada na palavra, o louvor é muito lindo, você sente a presença do Espírito Santo, mas não foi a igreja que tocou meu coração. Mas vale a pena a visita, e eu vou colocar aqui para vocês na descrição desse vídeo todas as igrejas que eu já fui, sites, se vocês quiserem dar uma olhada, uma pesquisada, vale a pena. A gente tem que não pensar nisso como uma divisão, né? Mas como conhecimento, para que talvez quando você chegar aqui, você já saiba onde você vai visitar. E acho que essas igrejas que eu estou falando, mesmo que ainda não é a igreja que eu congrego, eu acho que vale muito a pena você estar indo para fazer uma visita. Ou até mesmo congregar nela. E a terceira igreja que eu fui aqui em Winnipeg é a Amber Church, que é no Pastor Brasileiro. A gente fez uma entrevista aqui com ele. Eu vou deixar nos cards aqui nesse vídeo, vale a pena você conferir. É uma igreja voltada para o público brasileiro, né? Porque os cultos são em português. O pastor é uma pessoa admirável, sua esposa também. Confesso que por ser uma comunidade brasileira, o grupo lá é muito forte, as pessoas são muito queridas, todos amigos, mas eu ainda queria algo que me tirasse da zona de conforto, eu queria algo que impulsionasse o meu coração. E então eu parti para a próxima igreja, e a Church of the Rock. Então a Church of the Rock foi minha quarta igreja, e foi a igreja que eu mais me senti envolvida na questão espiritual, porque é uma igreja multicultural mesmo. Lá você vê pessoas de várias culturas, e isso enchia meu coração de alegria. Você vê as pessoas adorando ali o Senhor, você sente a presença do Espírito Santo, você é livre para adorar da maneira que você quiser. Se você quiser bater palma, gritar um aleluia, falar em línguas, essa igreja ela é totalmente aberta para isso. Então eu me senti assim, muito à vontade. A igreja é linda, tem várias bandeiras penduradas no teto, assim, mostrando, né, a diversidade cultural. Então, assim, é uma igreja que vale a pena. Ela também dá curso de inglês. Eu comecei um curso de inglês na igreja, né, todo domingo, mas agora eu tive que dar uma parada, mas vale a pena, pessoal. Tem pessoas brasileiras indo também nessa igreja, como na Grand, como na Springs. Há brasileiros em todos os lugares. E essa igreja que eu quero falar para você é muito boa, é muito grande, espaço relativamente assim, muito organizado, área para as crianças, estudos bíblicos, grupos de estudo de homens e mulheres. Enfim, pessoal, é uma igreja muito legal e que eu confesso que eu estaria indo mais vezes, porém, por ela ser muito grande e muito longe de casa, foi um fator limitante para que eu procurasse uma igreja menor, que era o que eu realmente estava buscando desde o momento que eu cheguei aqui em Winnipeg. E a quinta igreja que eu fui visitar foi uma igreja tradicional canadense. Ela fica aqui no meu bairro, porém existem várias igrejas como essas espalhadas por Winnipeg. E o que eu quero falar sobre ela é que ela é tradicional mesmo. A leitura da palavra, ela é forte, isso é muito bom. O louvor, ele é mais tradicional, só que você não tem tanta liberdade assim para adorar, porque por ela ser tradicional, e eu venho de uma igreja onde a gente consegue se expressar através do louvor, você fica meio receoso de falar um aleluia ou qualquer coisa. Então, assim, é fundamentada na palavra, é uma igreja extremamente tradicional. As pessoas que vão lá são todos canadenses, jovens com muitos filhos, isso me chamou muito a atenção. É bem pequenininha, bem assim, voltada para a comunidade, mas para mim ainda não funcionou, o que me fez partir para a sexta e última igreja. E a sexta igreja é a Bethel Community Church. Ela é uma igreja muito pequena, fica no sul aqui de Winnipeg, e ela apareceu para nós como uma sugestão. Certo dia aqui em casa, às sextas-feiras, nós abrimos uma célula, então a gente está recebendo amigos aqui em casa para ter um momento de comunhão, adorar o Senhor, ler a palavra. Isso está sendo muito bom, mas nós sabemos a importância de estar indo numa igreja. Então, ela apareceu como sugestão e aí nós decidimos ir em grupo para a igreja. Eu vou até colocar uma fotinha aqui para vocês. E o primeiro dia nessa igreja foi algo muito espiritual, muito lindo. Assim que nós chegamos, fomos muito bem recebidos. A igreja é muito pequena, porém é um ambiente muito acolhedor. A pastora, o pessoal do louvor já veio nos cumprimentar, veio perguntar nosso nome, de onde a gente era. Então a gente se sentiu muito mais querido. As crianças
foram até a escolinha. A moça que coordena a área infantil foi toda atenciosa, levou as crianças até a salinha, mostrou para nós como que era. As crianças tiveram ali o seu momento de leitura da palavra, brincadeiras e jogos, entre outras coisas. Quando a gente entrou no culto, o louvor foi lindo demais. Você sentia a presença do Espírito Santo, você podia louvar a Deus com liberdade. E as pessoas realmente louvavam a Deus, não ficavam caladas. Então, assim, para mim foi um momento que o louvor me despertou e eu senti no meu coração que era esse lugar. E a gente começou a frequentar, né? A palavra de Deus, eu lembro, a primeira palavra que a pastora colocou foi o jejum, que é coisa que é muito difícil as igrejas falarem hoje em dia, que é o jejum e oração, né? E foi um despertar de Deus nas nossas vidas, falando, realmente, essa é a igreja que vocês têm que ir. E a gente começou a ir nela. E eu pedi para a pastora gravar um vídeo, né, convidando vocês, e eu vou colocar agora para vocês dar uma olhada. Well, good morning, Brazil. Hello from Canada. I'm Pastor Chris at Bethel Community Church, and I just want to encourage you and say God bless you today. And we would love to see you online at bethelwpg.com, or if you're ever in Canada, come visit us at 430 Lakewood Boulevard. Então, pessoal, essa é a igreja que estamos indo agora. Estamos gostando muito e fica aí para vocês uma sugestão também de estar indo visitar. Talvez seja uma igreja que você vai considerar, ou talvez não. Isso vai do seu coração. Eu acho que isso Deus trata no coração de cada um. Mas além dessas que eu citei, tem outras, né? Então vale a pena você fazer uma pesquisa mesmo e sentir no coração de estar indo em alguma delas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa dislike, porque de qualquer forma isso ajuda o canal. Eu espero que com essas informações você consiga, né, fazer a sua pesquisa, fazer a sua busca, e assim que você chegar no Canadá, independente se for Winnipeg, Toronto, Vancouver ou qualquer outra província, busque uma igreja que Deus toque no teu coração e persevere na palavra de Deus, que ela permanece para sempre. Então fiquem com Deus, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.